Então, só para a gente fechar essa discussão sobre quais os limites da computação, vamos falar sobre terminar esse tema de decidibilidade aqui. Terminar entre aspas, porque a gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre decidibilidade e, na verdade, indecidibilidade, tá? Mas fechar isso e falar sobre coisas que são Turing reconhecíveis ou Turing irreconhecíveis também, tá? Então, a gente já viu que, bom, para provar que algo é decidível, o que a gente precisa fazer? Constrói uma máquina de Turing que decida aquela linguagem, certo? Outra forma de provar que algo é decidível pode ser usando esse teorema aqui, que é o seguinte: uma linguagem é decidível se e somente se tanto a linguagem quanto o seu complemento são Turing reconhecíveis, tá? Então, se eu mostro que a linguagem é Turing reconhecível, o que é até mais fácil às vezes, né, que mostrar que ela é decidível, mas também mostro que o complemento dela é Turing reconhecível, então ela vai ter que ser decidível por causa desse teorema, tá? Mas vamos ver por que esse teorema vale, certo? Então, como é um se e somente se aqui, a gente tem que mostrar duas coisas. Então, a ida, eu preciso mostrar essa frase aqui primeiro. Se L é uma linguagem decidível, L e L barra, né, que é o complemento dela, são reconhecíveis. E essa ida aqui é um pouquinho mais fácil, tá? Porque, por definição, né, a gente já viu que qualquer coisa que pode ser decidível também vai poder ser reconhecível, tá? É possível mostrar, é bem tranquilo de mostrar, que linguagens decidíveis são fechadas sob complemento, o que significa que se uma linguagem é decidível, então o complemento dela também é decidível, certo? A ideia aqui é basicamente usar a mesma máquina e só mudar o resultado, né? Então, se antes eu aceitava, agora eu vou rejeitar, e se eu antes rejeitava, agora eu vou aceitar. Que é justamente a definição de complemento, né? Tudo que eu aceito por estar em L, eu vou ter que rejeitar por estar em L no complemento, tá? Então, é bem fácil mostrar que as linguagens decidíveis são fechadas sob complemento. Isso fica como exercício para vocês formalizarem, tá? Bom, mas então, se toda linguagem decidível é Turing reconhecível, e a gente acabou de ver aqui que, sendo L decidível, L barra também vai ser decidível, então L e L barra também vão ter que ser reconhecíveis, tá? Então, saindo dessa afirmação, sabendo isso, sabendo só que L é decidível, eu cheguei nessa afirmação que L e seu complemento são reconhecíveis. Agora a gente precisa mostrar a volta, né? Que é, tendo essa informação, que L e seu complemento são Turing reconhecíveis, a gente gostaria de mostrar que L é decidível, tá? Então, vamos lá. Se L e seu complemento são reconhecíveis, quer dizer que existem duas máquinas que reconhecem elas, tá? Eu vou chamar de ML e ML barra. Vou construir uma nova máquina, M, que sobre qualquer entrada que ela receber, ela vai executar tanto a ML quanto o ML barra sobre essa entrada que eu recebi em paralelo. O que significaria isso, né? Eu teria eu posso ter duas fitas, né? Onde eu deixo lá a minha cadeia de entrada ômega. E nessa fita eu faria algo que ML faria. Nessa outra eu faço algo que ML barra faria. A gente sabe que estar usando duas fitas, isso pode ser facilmente substituído por uma única fita, tá? Só para ficar mais fácil aqui o que a gente está fazendo. E a gente vai fazer isso ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com uma das fitas, a gente vai trabalhar com a outra. Por isso que é o em paralelo. Se ML aceita, né? O que isso significa? Que a cadeia que eu recebi, ômega, está na linguagem L. Então, aceite, ok? Se ML barra aceita, o que significa? Que a cadeia que eu recebi não está em L, né? Porque ela está no complemento. Se ML barra aceitou é porque ela está em L barra, em particular, estar em L barra significa não estar em L, tá? Estar no complemento significa não estar na linguagem original. Então, aqui eu descobri que a cadeia pertence a L, e aqui eu descobri que a cadeia não pertence a L. Então, eu decidi a linguagem L. Porque eu aceito quando ela pertence a L e eu rejeito quando ela não pertence. Então, eu acabei de criar um decisor para a linguagem L.
Então, aqui formalizando, né? Qualquer cadeia da entrada que eu receber, ou ela vai pertencer à linguagem ou não, certo? Porque né, a cadeia L é justamente a definição de L barra, né? É tudo que está no alfabeto menos o que está em L, certo? Então, qualquer cadeia que venha, que pertença ao alfabeto ali, ou vai estar em L ou não vai, né? E não estar em L significa estar em L barra, tá? Então, uma das duas máquinas vai ter que aceitar essa cadeia, certo? Mesmo que ML e... Aliás, essas duas máquinas, elas são reconhecedoras, o que significa que elas até podem entrar em loop se elas receberem algo que não é da cadeia, da linguagem. Agora, é certeza que elas vão parar quando elas receberem algo da linguagem. Se elas receberem algo da linguagem delas, elas vão parar. Então, ML vai parar se ela receber algo da linguagem L. ML barra vai parar se ela receber algo da linguagem L barra. E aí, sabendo que a nossa máquina que a gente construiu vai parar sempre que uma das duas pararem, então a nossa máquina sempre vai parar. Porque uma das duas sempre vai parar, certo? Então, ela é um decisor de fato. E que, em particular, né, decide a linguagem L, que era o que a gente queria provar. A gente só queria provar que L é decidível. Temos, então, essa nova ferramenta para provar coisas decidíveis. E a gente ainda tem algumas propriedades de fechamento também, tá? Então, linguagens decidíveis são fechadas sobre essas 5 operações. União, concatenação e estrela, que são as operações básicas que a gente tem visto desde sempre. Complemento e interseção também, tá? Então, se eu mostrei que algo é decidível, seu complemento também vai ser decidível, né? Se eu mostrei que duas coisas são decidíveis, a união dessas duas coisas vai ser decidível, a concatenação dessas duas coisas vai ser decidível, enfim. E tudo isso a gente consegue mostrar, né? Então, se eu sei que uma coisa é decidível, existe uma máquina de Turing que decide ela. Será que eu consigo construir uma nova máquina que utilize essa, né? Então, eu tenho aqui uma máquina para uma certa linguagem 1 e uma máquina para uma certa linguagem 2. Tá? Linguagem 1 e linguagem 2. Sei que a linguagem 1 é decidível, então M1 é um decisor para ela. Sei que L2 é decidível, então M2 é um decisor para ela. Como que eu consigo construir uma máquina M que use essas duas para poder decidir a união de L1 com L2? A minha máquina M pode, né, então, sobre qualquer entrada que ela receber, qualquer cadeia que ela receber, ela pode executar primeiro, né, M1, rode M1, sobre essa cadeia aí, sobre a cadeia que eu recebi. Se M1 aceita, é porque essa cadeia faz parte da linguagem 1. Então, ela vai fazer parte da união, tá? Então, se M1 aceita, também posso aceitar. Agora, se M1 rejeita, não necessariamente eu devo rejeitar, né? Porque a cadeia ainda pode fazer parte de L2 e aí também faria parte da união. Então, a gente roda M2 sobre essa cadeia. E se M2 aceita, então também deve fazer parte da união. E se M2 rejeita, né? Eu tô num ponto aqui onde M1 já rejeitou, então eu realmente posso rejeitar, porque não faz parte nem da linguagem 1 nem da linguagem 2. Então não faz parte da união. Ok? E isso a gente pode fazer para mostrar várias dessas aqui. Tem algumas coisas que talvez fiquem mais fáceis usando não determinismo, mas tudo bem também, porque a gente já sabe que não determinismo pode ser representado pelas máquinas determinísticas, tá? Então, a gente pode, a partir de agora, saber que essas coisas aqui são verdadeiras e usar elas se a gente precisar. Então, ok, se eu tenho um determinado problema que se reflete aí numa linguagem e a gente consegue construir uma máquina que decide essa linguagem, então a gente sabe que aquele problema também é decidível. Só que a gente já viu que existem problemas que não são decidíveis, né? Então, por exemplo, o problema dado uma máquina de Turing e uma cadeia, será que essa máquina aceita a cadeia? Né, de forma equivalente está aqui a linguagem, a gente já viu ela, chamou ela de linguagem, o problema da parada, né? Outro problema indecidível que a gente não provou, mas a gente considera correta a prova que outros cientistas fizeram, é que dado um polinômio sobre múltiplas variáveis, eu não consigo verificar se ele tem decidir, né, se ele tem raiz inteira. Estou nem querendo saber exatamente quem seriam essas raízes, mas eu só gostaria de saber se ele tem ou não, né? E isso a gente não consegue também decidir. E aí eu estou falando isso tudo de novo para deixar um ponto bem claro. Quando eu digo que a gente não consegue decidir esses dois problemas,
O que eu estou dizendo é que a gente não vai conseguir criar um algoritmo em qualquer computador que seja, em qualquer linguagem de programação que seja, escrever um programa que resolva esses problemas, tá? Então, não é algo que eu estou falando assim, olha, a gente vai conseguir fazer, mas vai ser em um tempo ruim ou, né, vai demorar muito tempo. Não, a gente não vai conseguir criar esses algoritmos, tá? Então, é uma coisa bem mais forte do que simplesmente dizer que não seria num tempo bom. Então, uma coisa é eu consigo fazer, mas vai ser num tempo ruim, e a outra é eu nem consigo fazer. Também não tô dizendo que se eu te der um polinômio específico, você não vai conseguir descobrir se ele tem raiz inteira, por exemplo. Isso não é verdade. O que eu estou dizendo é que a gente não consegue criar um algoritmo genérico que receba qualquer polinômio e consiga verificar isso sobre ele, tá? Também é a mesma coisa aqui, né? Será que eu não consigo, olhando para um programa que eu fiz, verificar se ele vai parar, né? A gente consegue. Agora, o que a gente não consegue é criar um outro programa que receba qualquer função que você escreveu, em qualquer linguagem que seja, e verifique se aquilo vai parar. Tá? Então, é um pouquinho mais... É um pouquinho sutil o que a gente está falando, né? Então, não é que a gente não vai conseguir, para uma instância específica desses problemas, decidir algo. O que a gente não consegue é criar um algoritmo que decida algo sobre instâncias genéricas, para qualquer instância que for recebida. Tá aqui um nome que aparece muito também, é um termo, né? Aliás, insolúvel, tá? Então, ser indecidível e insolúvel aparece de forma equivalente aí na literatura. É justamente nesse sentido de eu não vou conseguir encontrar uma solução, tá, para esses problemas. Bom, desses problemas indecidíveis que a gente tem, né? Então, o problema ATM aí, o problema aliás, esse aqui é o problema de decidir se uma máquina aceita uma certa cadeia. Esse aqui é o problema de decidir se um polinômio tem raízes inteiras. Eles são indecidíveis, mas ambos são reconhecíveis, certo? Então, pro primeiro problema, a gente consegue criar uma máquina que vai reconhecer cadeias que pertençam àquela linguagem, certo? Então, você me passa qualquer descrição de máquina e cadeia, qualquer coisa escrita no alfabeto, né? Inclusive, se não for uma descrição válida de máquina e cadeia, eu já ignoro, já sei que não pertence realmente àquela linguagem. Simula a máquina sobre a cadeia. Se ela aceitar, eu consigo aceitar também. Se ela eventualmente rejeitar, eu também consigo rejeitar. Mas se ela não parar, essa máquina também não vai parar, né? Então, mas ela é uma reconhecedora. Porque qualquer cadeia que você me der que pertença a essa linguagem, essa máquina vai parar. Isso é válido. Agora, qualquer cadeia que você me dê que não pertença a essa linguagem, não é garantido que essa máquina vai parar, certo? Mesma coisa para essa segunda máquina aqui. Então, sobre qualquer polinômio, qualquer descrição de polinômio que você me der, eu posso olhar para o valor 0 e verificar P com o valor na variável X. Aliás, aqui eu copiei. Aqui eu simplifiquei um pouco, né? Aquela questão de só ter uma variável, apesar de que a gente sabe que só ter uma variável é decidível. Só para não ficar muito grande isso daqui, mas a ideia é que mesmo que eu tenha um polinômio com várias variáveis, eu consigo ficar testando valores para essas variáveis. Testo 0 em todas elas. Fixa 1 com 0, testa 1 nas outras. Fixa 0 em 1 e testa 2 nas outras. É bem mais chato de escrever isso aqui, por isso que eu deixei só com uma variável, mas a questão é que a gente consegue. Só que o problema, né, é que fazer isso só vai me permitir reconhecer coisas que são polinômios que tenham raízes inteiras. Polinômios que não tiverem raízes inteiras, eu nunca vou encontrar por esse método, então eu vou ficar executando para sempre. Com esses problemas e essas máquinas aí que reconhecem eles, a gente pode acabar se perguntando: será que todo problema que não é decidível pode ser reconhecido? E uma segunda pergunta um pouco maior: será que existem problemas que nem podem ser reconhecidos? Que mesmo se eu criar uma máquina e passar para ela algo que pertença àquela linguagem, nem isso ela vai conseguir verificar se vale? E a resposta é que sim. Tem muitas linguagens que não são nem Turing reconhecíveis, elas são Turing irreconhecíveis, certo? Vamos olhar aqui para o conjunto L, que é o conjunto de todas as linguagens sobre o alfabeto.
ok? Então, L não é um conjunto de cadeias, L é um conjunto de linguagens. As linguagens são conjuntos nas cadeias, tá? A gente já viu, né, que o conjunto das cadeias, o conjunto de todas as cadeias que eu consigo descrever em cima de um alfabeto, esse conjunto é contável, certo? Então eu posso enumerar elas, né, em alguma ordem aí, por exemplo, a ordem lá por comprimento, foi exatamente a ordem que a gente viu. E eu vou chamar de S1, S2, S3, essas cadeias, tá? Qualquer linguagem que pertença ao meu conjunto L, ela possui cadeias daqui, certo? Essa é a definição. Então, eu posso definir uma sequência que a gente vai chamar de característica dessa linguagem A. Então, é uma sequência que é binária e é característica da linguagem. E nessa sequência, o iésimo bit vai ser 1 se SI pertence a A e 0 se SI não pertence a A. Tá? Então, para exemplificar aqui, vamos supor que a gente está falando do alfabeto AB. Esse aqui é o conjunto de todas as cadeias que eu consigo escrever com esse alfabeto. E essa é uma linguagem A específica que eu peguei, que a gente pode imaginar que é a linguagem das cadeias que terminam com B, tá? Todas as cadeias que terminam com B estão nessa linguagem A. E aí aqui está a sequência característica dessa linguagem. Então, epsilon não está nela, então eu vou colocar 0 aqui. A não está também, vou colocar 0. B está, então eu coloco 1, certo? Então, é uma sequência que me diz quem está ou não, né, das cadeias que eu consigo descrever com aquele alfabeto, quem está na minha linguagem. Observe que essa aqui é uma sequência infinita. Por quê? Porque esse conjunto aqui, a estrela, é infinito, certo? Mesmo que a linguagem A seja finita, né? Então, mesmo que a minha linguagem A acabasse aqui, essa sequência seria infinita, teria um monte de 0 aqui depois. Tudo bem? A gente já falou sobre o conjunto que contém cadeias binárias infinitas antes, a gente chamou ele de B, certo? Então, B é um conjunto que contém cadeias binárias infinitas, ok? Então, essa nossa sequência característica aí da linguagem A está contida nesse conjunto, certo? Porque a gente observou ali, ela é uma cadeia binária infinita. Então, eu vou fazer uma abjeção da seguinte forma: f de A é igual, né, à sequência característica dela. Isso é uma abjeção de L em B, ou seja, do conjunto de todas as linguagens no conjunto das cadeias infinitas. Por que ela é uma abjeção? Porque cada duas linguagens diferentes, quaisquer duas linguagens diferentes que você pegar, o f de A vai ser diferente de f de B, né? Se A é diferente de B, f de A vai ser diferente de f de B. Porque elas vão ter que ter sequências características diferentes, né? Se a linguagem A é diferente da linguagem B, é porque contém cadeias diferentes, né? Então, alguma posição ali vai ter que ser diferente. Além disso, qualquer cadeia binária infinita, né, algo que está lá no nosso contradomínio, qualquer cadeia binária infinita vai escrever alguma linguagem, certo? Então, eu fiz uma abjeção de L em B e a gente já tinha visto que B é incontável. Então, L vai ter que ser incontável também. Eu fiz uma abjeção entre dois conjuntos e mostrei que eles têm o mesmo tamanho, mas B era incontável. Então, L também vai ser incontável. Agora, uma outra coisa que a gente viu é que o conjunto das máquinas de Turing é contável, certo? Então, vai ter linguagem para as quais a gente não vai conseguir criar máquina nenhuma para elas. Porque eu tenho muito mais linguagens, infinitamente mais linguagens do que máquinas, tá? Então a gente realmente vai ter linguagens que não vai ter máquina nem para reconhecer essas linguagens. Então, esse resultado diz pra gente isso, que tem um número infinito de linguagens que são Turing irreconhecíveis, tá? E agora a gente vai ver uma especificamente, né, para dar nome aos bois aí. O complemento da linguagem ATM é irreconhecível, tá? Então, eu coloquei ela aqui pra gente lembrar, mas a gente já viu ela várias vezes, né? É a linguagem de aceitação, é uma linguagem que contém máquinas que aceitam máquinas e cadeias, né, tal que a máquina aceita a cadeia. O complemento dela é algo não muito palpável, que não dá pra gente descrever de uma forma muito bonita o que é o complemento disso aqui, tá? Porque se aqui eu só tenho descrições de máquinas com cadeias,
No complemento, eu inclusive vou ter coisas que nem descrevem máquinas com cadeias, tá? Certamente as máquinas que eu tiver no complemento, descrições válidas de máquinas que eu tiver no complemento vão ser coisas que não aceitam a cadeia, tá? Cadeia ali. Mas ainda vou ter mais um monte de lixo, digamos assim, no complemento. Enfim, mas essa é uma linguagem, o complemento, né? Que é Turing irreconhecível. Por quê? Porque a gente já sabe que a ATM é Turing reconhecível, né? Inclusive mostrei de novo a máquina que reconhece ela aqui. Então, se a ATM, se o complemento dela também fosse Turing reconhecível, a gente viu aquele primeiro resultado que nos diria que a ATM deveria ser decidível, certo? Qualquer linguagem cuja a linguagem e o complemento são reconhecíveis, a linguagem vai ter que ser decidível, por aquele resultado que a gente viu. Só que não é o caso aqui. A TM não é decidível, a gente já provou que ela não é. Então, a gente não pode, aquele teorema não vai poder valer. Se ele não vale, o complemento não vai poder ser Turing reconhecível. Então, voltando para aquelas duas primeiras perguntas que eu tinha feito. Será que todo problema que não for decidível também vai poder ser reconhecido? Não. Por exemplo, a TM não é decidível, né? Se ela fosse decidível, como linguagens decidíveis são fechadas sob complemento, a ATM também seria decidível, o que não é o caso. Então, a ATM não é decidível. E a gente acabou de ver que ela também não é reconhecível, né? Então, não é todo problema aí que não vai poder, que se não for decidível, né, vai poder ser reconhecido. E sim, existe um número infinitamente incontável de problemas que vão ser irreconhecíveis, certo? Para finalizar essa questão de linguagens Turing reconhecíveis, a gente tem que elas são fechadas sobre 4 operações. Ó, sumiu aqui o complemento, tá? Então, união, concatenação, estrela, isso está em todas as linguagens que a gente viu, inclusive, né? Mas linguagens Turing reconhecíveis também são fechadas sobre interseção, certo? E agora sim, o nosso diagrama está completo. A gente sabe que ele é realmente dessa forma, porque tem coisas em cada uma dessas partes. Então, cada um desses conjuntos é um subconjunto próprio do outro, tá? Então, a gente acabou de colocar aqui coisas. Dentre todas as linguagens, existem coisas que nem são Turing reconhecíveis, certo? E aqui eu coloquei um outro problema, PCP. Ele aparece bastante nos livros, na literatura dessa disciplina. E eu só vou mencionar o que ele é, eu não vou provar que ele é Turing. Ele não é decidível, aliás, tá? Então, porque ele é um problema muito interessante. Ele é indecidível e não tem nada a ver com máquinas, tá? Então, até agora a gente tinha essa coisa que então o ATM é indecidível, mas está falando de uma máquina, né? Apesar que a gente tem esse aqui que é um polinômio, né? Então, só para vocês verem que realmente tem problemas, digamos assim, reais, um pouco mais próximos da nossa realidade, que também para eles a gente não vai conseguir criar algoritmos que os resolvam, certo? Então, esse aqui é o problema PCP, Post Correspondence Problem. Post é o nome do cara, tá? Que definiu ele. A ideia é que a gente tem dominós, certo? Então, um conjunto de dominós. O número de dominós que a gente tem é infinito, só que a quantidade que a gente pode usar deles é infinita, tá? E a ideia é que a gente coloque esses dominós, faça uma sequência de dominós, de forma que quando a gente olhar para os números formados pela parte de cima, a sequência formada pelos números de cima, isso vai ser igual à sequência formada pelos números de baixo, tá? Então, a sequência de dominós AAB é uma sequência válida de dominós, tá? Mas ela não é o que a gente está procurando aqui. Então, eu desenhei os dominós aqui um pouco tortinhos, só para a gente visualizar como é que ficaria a sequência no final, depois que a gente colocasse os dominós lado a lado, tá? Então, na parte de cima dessa sequência AAB, a gente tem A, né? O dominó A só tem o valor 1, depois A de novo, e o B, que é 10, 1, 1, 1. E embaixo a gente tem algo totalmente diferente. Aqui, por exemplo, essa posição aqui é diferente, tá? Então, quando a gente for parear esses valores, teria que ser algo idêntico. Aqui nem tem a mesma quantidade de elementos em cima do que a quantidade de baixo. Então, também realmente não é uma solução válida para esse problema. Aqui já é uma solução válida, tá? B, A, A, C. Aí a gente pode ver aqui que a sequência formada em cima é idêntica à sequência formada embaixo. Então, esse problema aqui, que não tem nada a ver com máquina, é menos abstrato, né, do que o que a gente tem visto. Esse problema a gente também não consegue criar um algoritmo que vá conseguir resolver.
Então, naquele esquema, né? Um algoritmo que qualquer instância que você me der consiga encontrar uma solução, esse algoritmo não existe. De novo, não é que a gente não vai conseguir fazer em tempo bom. A gente não vai conseguir fazer, tá? Mas então, a gente fechou esse conteúdo de qual é o limite da computação, tá? Então, a gente começou lá, né, no início, primeiro falando sobre modelos de computação bem simples, né, que eram os autômatos finitos, finitos determinísticos e não determinísticos, expressões singulares. Aí a gente viu que isso não computava tanta coisa assim, porque tinha as linguagens, tinha coisas fora, né, que não seriam reconhecidas por esses autômatos. E aí a gente cresceu o nosso poder de computação, viu autômatos com pilha, viu as gramáticas livres de contexto. Isso ainda não é tudo que a gente pode computar, tinha coisas ali ainda que a gente não poderia computar com esses modelos mais simples, até que a gente chegou em máquinas de Turing, viu a tese Church-Turing, que diz pra gente que tudo que a gente consegue hoje em dia fazer, os algoritmos que a gente consegue hoje em dia fazer, tem poder equivalente ao que a gente consegue fazer com máquina de Turing, certo? Então, algoritmos e máquinas de Turing são a mesma coisa, no fim das contas. E mesmo com máquinas de Turing, a gente tem coisas que a gente não consegue resolver, certo? Então, a partir aqui, né, as linguagens Turing reconhecíveis e o resto, que a gente sabe que tem coisas ali, isso não é mais palpável pra gente, tá? Então, aqui dentro, até onde a gente tem as linguagens Turing decidíveis, aqui a gente consegue criar algoritmos para resolver esses problemas que estão aqui dentro, essas linguagens que estão aqui dentro. Fora disso, já ficou, né, meio fora do nosso controle. Então, faltam duas coisas pra gente agora. Primeiro, a gente vai ver um pouquinho mais de técnicas para mostrar como essas coisas, o que está fora do que a gente consegue fazer com o computador, tá? A gente só viu a linguagem ATM, a gente só provou que ela é indecidível, mas tem várias outras coisas que são indecidíveis que a gente vai ver como mostrar que elas são indecidíveis, para que a gente não perca tempo, né, tentando criar um algoritmo para elas. E depois a gente vai começar a olhar só para dentro, tá? Então, só para dentro das coisas que são decidíveis, quão bem a gente consegue resolver esses problemas, tá? Então, a ideia é essa. A gente vai primeiro descartar tudo que está fora, depois, agora que a gente sabe que tem um certo conjunto de coisas que é decidível, o quão bem a gente pode decidir essas coisas é o que a gente vai ver depois.